eu discordo, tá, do Bruno nisso. Eu acho que é muito diferente, cara. Eu acho que é muito diferente. Pega a escalação do Inter, do Vitória, aí o Chapecoense, claro que eu não vou nem falar, do Vasco, do Fluminense, do próprio Botafogo, do atual Atlético Mineiro, que o Vamp citou, e compara com a escalação do Palmeiras. Cara, na boa, é surreal. O Palmeiras, ele tem. Eu sempre falo do meio pra frente, que são os nomes mais... Marlon Freitas, Andreas Pereira, João Arias, Maurício, Flaco Lopes, Vitor Roque, Alan. Porra, nenhum jogador do Internacional, tirando o Alan Patrick, se compara com esses caras. Nenhum. Então, o que eu falo é o seguinte, eu acho muito mais forte, mas eu acho que os treinadores, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, não conseguem usar esses caras de uma forma que eles massacrem o adversário. E aí é uma crítica geral, tá? É uma crítica ao Abel, é uma crítica ao Leonardo Jardim, é uma crítica ao próprio Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz ganhou tudo, mas não era super superior, assim, contra os rivais nas partidas. Agora, e aí, lógico, vão me chamar de viúva. Jorge Jesus era. O Flamengo do Jorge Jesus humilhava a maioria dos adversários. O Flamengo terminou o Campeonato Brasileiro, não sei quantos pontos à frente, sobrando muito. Na Libertadores quase perdeu pro River. Sim, mas o River tinha um timaço na época também, que já tinha um treinador lá há mais tempo, o Galhardo, que era um baita treinador na época também. O que eu acho é o seguinte, eu acho que os treinadores não têm, às vezes, a coragem de fazer com que esses times sejam tão superiores quanto eles são no papel. Você não concorda, Bruno? Se você pegar Flamengo e Palmeiras, do meio pra frente, e até na defesa, eles são muito melhores que os outros em nome. Não tô falando de bola. Paco Lopes, Vitor Roque, John Arias, o próprio Alan, jogadores nota 8 pro futebol. Paulinho, que não joga, mas tudo bem, nota 8 pro futebol brasileiro. Como eu acho Samuel Lino, como eu acho Pedro, como eu acho Jorginho, como eu acho Arrascaeta, eu acho esses caras nota 8. Paquetá pro futebol brasileiro. Então eu acho que esses times deveriam se impor mais, ter mais superioridade. Agora, Marcos André, você e o Mauro questionam muito esse Palmeiras, as atuações. Eu não. Eu até vanglorio mais o resultado, porque eu acho que o próprio torcedor do Palmeiras, o que ele quer é título no ano. Ele quer título, porque ele está 2 anos sem um título de expressão, investindo muito. Mas, Vamp, a atuação ontem foi ridícula. E outra, o Internacional tem um goleiro ali que acabou de chegar, que está meio inseguro, né, que é o Matheus Cunha. E os caras mal chutaram no gol. Eles tiveram uma chance de perigo contra um time que estava na zona do rebaixamento, Marcos André. Boa tarde, Tico, Raí, boa tarde, Bruno, boa tarde a todos. Você foi muito bem até no discurso aí, 16 minutos, camisa bonita da empresa, pilhado. Só foi mal no final. Aí você tem que quebrar, você vai... Tinha um personagem nós escolhemos o Sr. Raimundo. Agora para tirar 10, vai, ele quebrava. Ele ia tudo bem. Capital da Espanha, Madrid, 10. Capital de 10. Agora para tirar um 10 mesmo. Capital do Brasil, o cara dizia São Paulo, e não tirou 10. Muito bem. Eu e o Mauro falam, o que é que eu falo do Palmeiras, Chico? Eu não falo nada do Palmeiras, pô, só comento aqui na hora. O Palmeiras tá aí gastando, tem 2 anos que não ganha um título ainda de expressão. Né? Um ano muito cobrado, está vivo em 3 competições, Copa do Brasil, liderando o Campeonato Brasileiro, e tem o jogo do meio de semana pela Libertadores contra o Cerro Porteño, onde se enfrentaram na fase de grupo. O Palmeiras perdeu dessa equipe. O Palmeiras contrata muito, tem um Paulinho aí todo dia sendo debatido porque comprou um jogador caro e não atua, né? Sempre aparecendo lesões. O John Arias chegou, está valendo a pena a contratação, jogando muito. Ontem o Palmeiras não conseguiu furar a defesa do Inter, como o próprio Flamengo também não. O próprio Corinthians aqui ganhou, mas não passou. Né? Uma sequência de jogos do Inter que, para dar confiança, até pergunta assim, pô, o Pesolano, cara, chegou aqui,
dirigiu o Cruzeiro, o Ronaldo levou para a Espanha, para o Valladolid. Pô, no Inter, com essa forma de jogo muito aquém, usando a defesa ao máximo. Né? Você vê como os zagueiros do Inter saem de uma partida, os defensores, tudo desgastado, que é o tempo todo defendendo, tentando uma bola de um contra-ataque, um passe encaixado do Alan Patrick, pro Bernabé, ou pro... Como é o nome do outro lá? Joga no ataque, eu esqueci o nome. É o Carboneiro. Carboneiro. Sempre usando isso, até o Vitinho, né? Que eu achava que era mais atacante, tá defendendo bastante. Tá de ala, né? Tá de ala. Ele sempre foi um cara que jogava aberto e ia pra dentro, né? Sim. Voltando muito pra marcar, muito além. Mas a verdade é que conseguiu esse ponto precioso, como também o Inter tirou o ponto do Flamengo dentro da competição, né? O Palmeiras vem mais sob pressão, porque 2 anos sem ganhar título, com contratações. O Flamengo é muito cobrado também por toda a estrutura que tem, o dinheiro que tem, os atletas que tem. Mas o Flamengo, na última temporada, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro e vice-campeão mundial. E o Palmeiras precisa voltar a retomar esses títulos importantes, né? Só conquistou o Campeonato Paulista nesses 2 anos. Então, se pede uma performance maior, acho que o Palmeiras, no jogo de ontem até, a torcida ficou impaciente com toque de bola, mas toca a bola se der posse de bola, mas em direção ao gol. Né? Não ficar com aquela posse de bola como arame liso. E aí vem as cobranças. Ainda tá com a gordura. Hoje tem 6 pontos de frente. O Flamengo tem um jogo a mais. Tem várias rodadas, ainda mais 16 rodadas. O Palmeiras enfrenta esse Flamengo aqui dentro de São Paulo. E tem muita coisa para acontecer. Mas ontem não conseguiu criar quase nada. Eu acho que a melhor chance de todo o jogo foi do Alan. A cabeçada que voltou, ele chuta. E o zagueiro do Inter tira em cima da linha do gol. Pouca produção ofensiva, onde você tem Flaco Lopes botando de Copa do Mundo, você tem o Tigrinho, o Maurício jogando melhor, o Souza voltou melhor. Poderia ter criado mais oportunidades e não criou.